Como os homens de Deus do passado lidaram com ansiedade, com depressão? Simples. Arrependimento, fé e oração. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda continuamos nesse tema, baseado principalmente em Filipenses 4, em que Paulo fala, não ande ansioso, ore, e a paz de Deus vai guardar o seu coração. E hoje eu quero dar um exemplo, que é o salmista, no Salmo 31, mas você vê isso aqui, esse padrão, se repetindo várias e várias vezes nos livros de Salmos e em toda a história dos homens de Deus. Quando eles estavam com medo de uma circunstância terrível, por exemplo, um exército inimigo que iria destruí-los, ou diante de tristeza profunda, como os homens de Deus fizeram, meu Deus do céu? Qual é o padrão repetido exaustivamente na Escritura? Arrependimento, fé e oração. Quebrantamento, fé e oração. Vamos ver aqui, por exemplo, o Salmo 31, verso 10. Gasta-se a minha tristeza, a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade os meus ossos se consomem. O que ele quer dizer é, eu estou triste há muitos anos e até os meus ossos estão sendo consumidos. A minha tristeza está afetando o meu corpo. Como Provérbios declara, o ânimo sereno é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, mostrando que o pecado, a culpa, que é uma coisa espiritual, afeta o corpo, a matéria. Ele continua, verso 12. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam para tirar a minha vida. Quanto a mim, porém, eu confio no Senhor. Então, veja o cenário dele. Ele está triste há anos. Ele diz, ó, minha vida se gasta em tristeza há anos, até o meu corpo está afetado. Todo mundo me abandonou, não tem ajuda da parte de ninguém. Mas eu confio no Senhor. Tu és o meu Deus. E aí ele vai descrevendo a sua vitória, a sua provisão, como que ele sai desses problemas. Gente, você vê esse padrão exaustivamente, principalmente no livro de Salmos. É muito fácil ver isso. O salmista descreve um problema terrível que ele está passando, uma angústia. Às vezes, não por conta de um pecado direto, ele não diz... Em algumas vezes, sim, ele diz, como aqui, ele está sofrendo porque ele pecou. Em outras, não é porque ele pecou necessariamente, mas ele conta, estou sendo perseguido, estou angustiadíssimo por isso, mas o Senhor é comigo, o Senhor é o meu Deus, e ele vai descrevendo essa saída do buraco. Né? Depressão tem tudo a ver com isso mesmo, né? Está num lugar, depressão, buraco. Elias, ele pediu a morte para si, Jesus, que nunca pecou, que jamais recorreu a outra força que não a de Deus Pai. Minha alma está triste até a morte. E como que todos esses homens, e Jesus, Deus, como que eles saíram desses ambientes de tentação? E no caso dos discípulos, que não, Jesus nunca fraquejou. Os discípulos não, os profetas, os discípulos fraquejaram. Os profetas também. Jesus nunca pecou em hipótese alguma, nunca duvidou em hipótese alguma. Os homens de Deus, sim. E como que eles saíram desses estados de profunda tristeza? Com drogas viciantes e suicidas? Não. Com conselho de pagãos? Não. Arrependimento, fé e oração. Mas, pastor, na época de Elias, desses homens de Deus, não tinha mesmo remédio nem psicólogo. Não mesmo? E mesmo assim, mesmo sem eles saíram desse vale de depressão. Então, gente, quando passamos por período de dificuldade, se não é uma questão física, é só uma questão da alma, é importante beber o cálice da dor sem o vinagre. Lembra que deram um anestésico para Jesus e ele não aceitou? Pastor, mas eu não sou Jesus, eu sei. Mas é importante que você esteja plenamente consciente. Muitas vezes o que as drogas fazem é simplesmente tirar a sua capacidade de raciocínio. E, sabe, nesses períodos de sofrimento que o crente passa, é fundamental estar completamente lúcido para perceber o que estamos passando. Porque Deus usa o sofrimento para nos quebrantar. Não é nem necessariamente que você está em pecado. Não é nem isso, eu cometi um pecado, por isso estou passando por um período de muita angústia. Não é isso. Muitas vezes é isso, mas às vezes não. Às vezes é simplesmente que nós precisamos crescer e amadurecer como homens de Deus. Precisamos aprender a depender de Deus genuinamente, aprender a sermos humildes. Enfim, nós precisamos amadurecer. E mesmo Jesus, não tendo pecado, aprendeu pelas coisas que sofreu, quanto mais nós. Então, neste mundo, o sofrimento
é a escola do aprendizado. Então, quantas e quantas vezes na minha vida, períodos de sofrimento foram períodos de quebrantamento. Algumas vezes eu notei, puxa, eu estou passando isso porque eu pequei. Algumas vezes não. Um período de sofrimento, não porque eu estava em pecado, mas porque Deus estava quebrantando-me. Deus estava me quebrantando. E aí, é fundamental nesse momento que você esteja completamente lúcido e ore. Como Jesus. Lembra que Jesus orando, ele suou sangue? As pessoas pensam que o fato de que nós vamos orar, instantaneamente tudo vai se resolver. Não, às vezes esse período é um período aí de angústia, como foi com Jesus ali. Orou 1, 2, 3 vezes. Então, 3 vezes angustiado. 3 vezes em que ele estava angustiado, que ele estava angustiado até a morte. Então, é importante isso, gente. É que nós hoje, na geração dos remédios, em que qualquer tipo de dor, você já toma um remedinho e você não sente mais, em relação ao físico, e glória a Deus por isso, mas as pessoas têm atribuído isso têm aplicado isso também para a alma. Acham que todo tipo de alívio de dor é uma coisa maravilhosa e muitas vezes não é. Deus deixou o seu povo sofrer para que o povo soubesse o que estava no coração. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Não por acaso, os apóstolos, Paulo vai dizer que ele se regozija nos seus sofrimentos. Então, os sofrimentos, eles são pedagógicos. Não fique chateado, porque muitas vezes você está angustiado até a morte. Deus está no controle. Deus nunca deixou de ouvir Jesus Cristo. Deus Pai nunca abandonou Jesus Cristo. Mesmo assim, ele teve um período de tentação tamanha que a sensação era essa. Deus Pai, por que me desamparaste? Deus nunca desamparou. Mas a sensação era essa, que é um salmo. Jesus grita esse salmo, grita essa frase, que é uma frase do salmista. Então, gente, faça isso, ore. Ore. Os homens de Deus, eles oraram. Então eu, muitas e muitas vezes, assim, diante de circunstâncias terríveis, às vezes a noite toda orando. A noite toda. Uma tentação muito grande, medo em relação a problemas, é quase que assim, o dia todo em oração. Na realidade, Paulo já falou que a gente deve viver assim, não é? Que a gente deve viver em oração, não é? Então, naquele momento em que você separa e ora, mas viver em oração o tempo inteiro pensando, Senhor, você é comigo. Tua mãe é comigo, me livra, eu estou com medo, eu estou apavorado. Me ajude, me fortalece, Senhor, me coloca no caminho, me ilumina, o tempo inteiro. É assim que nós fomos chamados para viver. O problema é que muitos crentes não oram de verdade, não têm uma vida de oração, por isso são ansiosos. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. 20 anos andando com Jesus, ele nunca falhou comigo. Nunca. Veja os problemas que esses homens de Deus vivenciaram, gente. Infinitamente maiores do que os nossos. E para eles, o arrependimento, a fé e a oração foi o suficiente, mas para nós não é. Mas porque somos homens modernos, né? Nós é que temos problemas. Davi, por exemplo, ainda que um exército se acampe contra mim, que se estoure a guerra, eu não vou temer. É a gente... Davi era um rei. Quando ele fala de uma guerra, estourar a guerra, é literal, tá? Esse cara, diante de uma guerra, consegue ter serenidade. Mas nós não, né? Nós, os homens modernos, temos problemas infinitamente maiores do que aqueles homens, né? Nós, a oração, o arrependimento e a fé não bastam. Porque isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes você está passando por um problema e é Deus. É Deus te levando ao quebrantamento e você não faz. Aí você foi lá e ficou sedado. Tomou um remédio e ficou sedado, sendo que na realidade era isso. Arrependimento que faltava. Então, assim os homens de Deus lidaram com profundas tristezas, ansiedades. Faz isso. Você ora mesmo, todo dia? Ora mesmo, todo dia? Diante de crise, você já experimentou fazer isso? Orar mesmo? Perdi o sono. Então ora quando te perder o sono. Ora até dormir. Fica ali, na sala, gemendo. Como Ana. Lembra de Ana? Citei para vocês ontem. A angústia dela era tamanha que nem som da voz dela, da boca dela saía. Faz o mesmo. Vai lá para a sala. Perdeu o sono? Vai para a sala. Fica lá gemendo diante de Deus. Ore. Ao invés de fazer como os outros, que perde o sono, vai assistir Netflix, sei lá o quê. Faz o teste. Vai lá para a sala. Fica orando até Deus te ouvir. Faz isso. Esse é o problema. O povo de Deus hoje não ora. Não ora. Comece a orar. Eu duvido que você viver em arrependimento e fé e oração, eu duvido
que você vai viver como essas pessoas do mundo hoje, angustiadas, depressivas, o tempo inteiro ansiosas. Eu duvido. Faz o teste, então. Tem teste melhor que esse? É simples. Faz o teste. Faz o teste de verdade. Arrepende-se de seus pecados. Ouça pregações bíblicas de verdade. Frequenta uma igreja decente, que prega a palavra de Deus de verdade. Ouça a pregação bíblica e comece a mudar de vida, a se arrepender e crer. Comece na hora da angústia a avaliar, será que eu estou fazendo as coisas certas? Faz isso. Depois você me conta se deu certo ou não. Vamos orar? Como salmistas, Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, mais uma vez bendizemos o teu santo nome, oramos a ti, que ouve a oração do teu povo, e como a tua palavra diz, muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Eu creio. Homens de Deus oraram e as coisas aconteceram. Nós cremos. Nós confiamos em Ti, Pai. Homens de Deus oraram e o sol parou. Homens de Deus oraram e o mar se abriu. Ó Deus, nós cremos no Senhor, no Teu poder que em nós opera. Nós cremos no Teu poder para nos curar, no Teu poder para nos fortalecer, para nos manter em paz. Nós cremos no Teu poder, ó Pai. Ó Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Intervém de maneira sobrenatural sobre nós. Sobrenatural. Capacita-nos a vivermos fortes como os homens de Deus que vieram antes de nós viveram. Capacita-nos a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tome conta de nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.